Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao curso Imago Dei Criativa. Meu nome é Guilherme Zamba e com muita alegria estarei te conduzindo ao longo deste estudo sobre um tema que é muito pertinente para nós cristãos, que é o relacionamento do cristão com a cultura, em especial as artes. Tema esse que muitas vezes é negligenciado ou mal compreendido, mas que é de vital importância para todo cristão que deseja glorificar a Deus em meio à cultura. Os cristãos têm o sentido da vida. Podemos dizer isso pois sabemos de onde viemos e para onde vamos, pois as Escrituras Sagradas nos revelam isso e o Espírito Santo testifica em nosso coração. Os 4 atos do grande drama bíblico: criação, queda, redenção, nova criação, são conhecidos como o que compõe a cosmovisão cristã. E assim como disse o rapper Lecrae, podemos perceber que o cristianismo é a verdade total e não somente a verdade religiosa. E por ser a verdade total, é relevante e aplicável a todas as áreas da vida. Fecha aspas. Ou seja, temos as respostas para as perguntas que realmente importam. E somente temos esse conhecimento porque o Senhor o quis revelar a nós, pois como resultado da queda, a nossa bússola foi descalibrada. O nosso coração se tornou endurecido e cego para o Deus verdadeiro, de modo que ele não somente inspirou os escritos dos autores bíblicos, de modo que o Senhor é o autor em última instância, mas ele também preservou a sua palavra, trouxe ela até nós e abriu os olhos do nosso coração para que possamos não somente compreendê-la, mas também crer nela. E isso é um milagre. E parte desse milagre está em crer no ato 1 do grande drama bíblico, o qual nós chamamos de criação, e que é fundamental para compreendermos não somente a nós mesmos, mas também o nosso Criador. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse versículo revela que, primeiramente, houve um princípio e que há um Deus que criou todas as coisas. A criação, segundo o livro de Gênesis, faz parte da nossa cosmovisão que veio do alto para nós. E como vai dizer Philip Ryken, essa nossa cosmovisão sustenta que os seres humanos não são um resultado aleatório de células em movimento, mas somos sim a coroa da criação, o melhor produto do design criativo, objeto das afeições e intenções divinas. Fecha aspas. Então, dentre todas as coisas criadas, dentre todos os seres, visíveis e invisíveis, somente uma criatura é descrita como sendo criada à imagem e semelhança de Deus, o ser humano. E por Deus ser criativo, o ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança também é criativo. Pela graça de Deus, os cristãos receberam não somente a revelação especial, como também o dom da fé para crer nessa revelação, conhecimento este que nos traz não somente conhecimento do alto a respeito de Deus, mas também a respeito de nós mesmos, como criaturas criadas com privilégios, responsabilidades e propósitos. E um dos propósitos de Deus para o homem é para que o homem crie cultura, incluindo a arte. O ser humano ele foi criado perfeito, mas por causa do pecado e sua semente de corrupção, nascemos com um grave defeito. Mas o homem não perdeu a imago Dei, a imagem de Deus. E assim ele é capaz de produzir, podemos assim dizer, boa cultura ou lapsos de boa cultura pela graça comum de Deus em todos os seres humanos, a graça comum, né? Que inclui os dons e habilidades naturais que Deus dá aos seres humanos. Mas a imagem de Deus no homem, ela foi corrompida com a queda. E assim o homem não produz cultura como deveria, pois ao invés da glória de Deus, é o pecado que é expresso na cultura do homem caído. Os cristãos são feitos nova criação em Cristo Jesus, mas muitas vezes nos esquecemos disso. E sobre isso devemos lamentar sobre como temos lidado com a cultura e buscar a direção centrada nas Escrituras para que esse cenário
possa ser reformado, mas isso em humildade, pois esse é um problema que persiste desde os tempos antigos. Não somente desde os tempos da igreja primitiva ou de Israel, mas sim desde os tempos de Adão, e que só será corrigido plenamente na nova criação por meio de Cristo Jesus. Então, tendo isso em mente, como cristãos, devemos refletir sobre o nosso relacionamento com a cultura e como isso tem influenciado a arte feita por cristãos. Devemos olhar não somente para a teologia, mas também para a história, para ver onde temos errado e como podemos fazer para melhorar isso. Mas antes, olhemos para o Senhor e para a única criatura feita à sua imagem, o ser humano.